Nessa temporada de resultados, eu aposto que você já deve ter ouvido um pouco ali de Alupar, um pouco de Raia Drogasil, mas eu tenho uma leve impressão de que poucas foram as pessoas que falaram de um case que tem crescido bastante e, claro, tem passado ali por alguns momentos bastante conturbados, mas que nós precisamos compreender o ciclo que nós estamos passando com a PagMenos, a PGMN3. Basicamente é uma ação que ela é praticamente aqui nova na bolsa, ela tem ali pouquíssimos anos de cotação, para nós então enxergarmos um pouco até mesmo da evolução e crescimento, mas tudo isso eu vou trazer para vocês aqui no vídeo, por isso que eu peço para que você deixe o like aqui embaixo se você gostar, e claro, se você gostar mais ainda deste conteúdo, você pode ter aqui o prazer de se tornar membro do nosso canal e receber vídeos antecipadamente, conhecer a nossa carteira exclusiva para membros. Não é uma carteira minha, porque a minha eu coloco aqui para vocês todos no WhatsApp e também no YouTube. Mas lá para os membros eu tenho uma carteira específica, uma carteira que não tem exatamente foco de dividendos, mas exatamente ali o ganho patrimonial, conseguir valorização em empresas de crescimento. E a PagMenos é exatamente uma das empresas que tem este perfil. Não está na minha carteira, mas tem exatamente esse perfil de um baita crescimento. Então, com algumas perspectivas positivas a respeito desse ativo para os próximos anos, eu te convido para ficar comigo para logo pós-venda. Então, vamos para o vídeo. Bem, como eu comecei dizendo, eu vou falar aqui dos resultados da PagMenos. Só para você saber, a PagMenos seria o grupo, só que dentro do grupo você tem a própria PagMenos e você também tem a Extra Farma. O que acontece? Basicamente aqui são redes de farmácia que elas têm principal foco Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Elas tentaram ingressar um pouco aqui em Sul e Sudeste e infelizmente não conseguiram ganhar uma participação de mercado. Na verdade, nestas linhas de negócio eles acabaram tendo prejuízos. E exatamente esses prejuízos, essas tentativas de ingressar no mercado do Sul e do Sudeste, fez com que a empresa, no começo do ano de 2023, não caminhasse tão bem como deveria. Agora, focando mais ali para o seu núcleo, que é efetivamente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ela conseguiu nesses últimos trimestres de 2023 trazer uma lucratividade maior. Só para eu iniciar para vocês aqui um pouco, eu vou mostrar este resultado aqui que eles trouxeram. Basicamente aqui 2023, 2022 e 2021. O lucro está aqui embaixo e eu vou até deixar grifado para vocês o lucro do período. Se você for ver, o lucro em 2021 foi de 164 milhões de reais. Em 2022, 263. E agora, em 2023, 2 milhões 516 reais. De fato, quando você olha até para a lucratividade por ação, que você tinha 37 centavos, 59 centavos e agora apenas 1 centavo, você, de uma certa maneira, pode induzir que a empresa ela não está melhorando, porque em 2021 para 2022 houve uma melhora significativa de 12 centavos. Agora houve uma redução significativa de 58 centavos por ação. Mas por que disso, né? Você deve se perguntar. E aí, para isso, eu preciso trazer vocês aqui para os resultados. Nos resultados, basicamente, eles trazem com alguns avisos, mas nós vamos passar por algumas questões de destaque que eles trouxeram aqui. Então, vamos lá. O market share, olha só que interessante, crescimento acima do mercado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que foram as regiões ali que eu havia comentado. Eles trouxeram que o crescimento da Extra Farma no Same Store Sale, você vai ver muito aqui no release de resultados e aqui na própria demonstração, a sigla SSS, que é Same Store Sale, ou seja, vendas nas mesmas lojas. Então vamos supor que eu, André, eu compre todo mês, por exemplo, Novalgina, um remédio ali para dor de cabeça ou para uma dor muscular. E eu vou, por exemplo, ali na PagMenos. Só que aí eu vou aqui do meu bairro. E aí, na semana seguinte, eu compro mais um remédio, depois eu compro mais um outro, sempre com desconto ali, por exemplo, no meu CPF. Eles conseguem rastrear se você está comprando na mesma loja através mais ou menos desses programas de fidelidade. E quando o cliente ele retorna à mesma loja, eles enxergam que o cliente está sendo fidelizado e exatamente isso é um indicador muito importante para enxergar se a empresa ela tem futuro de fidelizar o seu cliente ou não. E nesse caso aqui ele coloca que o Same Store Sale foi de 6,8% no quarto trimestre de 2023 e ele coloca aqui 19,4% em 2 anos, tá bom? Tem a questão dos canais digitais, mas eu não vou falar muito disso. O que eu acho que mais importa para nós é esta sinergia entre a Extra Farma e a PagMenos. Por quê? Basicamente, estamos falando aqui de rede de farmácia.
Qual que é o produto final? Lógico, né? Estamos falando aqui de medicamentos. Qual que é o diferencial competitivo de eu comprar uma Novalgina, por exemplo, numa Pague Menos, ou, por exemplo, uma Raia Drogasil, ou numa Ultra Farma, etc.? Basicamente nenhuma diferença. O que vai importar muitas das vezes é a possibilidade, se você comprar em canais digitais, de você receber mais rápido, ou é a possibilidade de você ter mais lojas espalhadas em centros mais movimentados para você conseguir efetivamente uma maior clientela. E o que acontece? As redes de farmácias, elas acabam por serem conectadas em termos de estoque geral. E basicamente, se eu comprei muita Novalgina em um determinado lugar e eu preciso comprar numa outra farmácia, fica um pouco complicado, porque uma está praticamente sem, na outra tem muito. Então elas conseguem trabalhar uma sinergia até mesmo de estoque, e isso é muito interessante. Essa sinergia, para eles aqui, trouxe um item bastante positivo, né, como vocês podem ver aqui, no valor de 130 milhões em bases anualizadas, aproximadamente 57% do potencial mapeado. Isso para mim é muito interessante. Eles colocam aqui que o lucro líquido ajustado no quarto trimestre de 2023 ficou aqui em 62,8 milhões, tá certo? Com uma progressiva melhora no resultado financeiro. Nós já vamos ver essa questão do resultado financeiro, tá bom? Eles colocam aqui, isso também eu acho muito importante, que é um dado que você não vê em todos os tipos de empresas. Você vê naquelas que são varejistas. Por quê? Esse ciclo de caixa não é exatamente algo relacionado a fluxo de caixa, é uma coisa um pouco diferente. Pensa, por exemplo, que eu fiz o pedido ali de um determinado medicamento para compor ali as gôndolas, né, compor realmente ali a minha farmácia, e eu tenho que vender esse produto. Quanto tempo esse produto leva para ser vendido? É basicamente isso que eles estão mostrando aqui. E olha só que interessante. Eles têm um ciclo, que aí demora mais ou menos um período aqui, e eles têm o consolidado, né? Porque tem medicamento que sai mais rápido, tem medicamento que demora um pouco mais, e isso é normal. Só que eles colocam o quê? Que há uma redução de 6 dias com parcial recomposição de contas a receber. O que significa isso daqui, basicamente? Significa que pro caixa da empresa, a pessoa fez uma determinada compra e eu já estou fazendo o pedido de um novo medicamento, por exemplo, para recompor aquele que foi comprado. E esse ciclo aqui é muito importante, porque quando você tem também contas a receber, muitas vezes acaba tendo um descasamento. Por exemplo, eu comprei algo que vale ali R$1.000, só que eu comprei esses R$1.000 parcelados. Só que você, por exemplo, Pague Menos, precisa recompor aquele remédio em estoque. Só que para você fazer o pedido, muitas vezes você tem que pagar direto, tem que pagar à vista. E essa recomposição de caixa é importante, porque significa que quanto menor o ciclo de caixa, significa que em menor tempo você está recebendo aquele dinheiro parcelado e, de uma certa maneira, aquele fluxo que está lá dentro é importante para que a empresa ela não fique tão esganada que ela tem que, por exemplo, fazer o que muitas varejistas fazem, que é o risco sacado. Isso é extremamente negativo. Por quê? Imagina que a Pague Menos ela comprou vários remédios ali e ela pagou de uma vez, só que ela está recebendo parcelado. Aí ela emite um risco sacado. Basicamente é o seguinte, ela manda, por exemplo, os créditos que a empresa que vendeu tem para um banco. Esse banco antecipa para aquela empresa que vendeu o remédio para Pague Menos e depois o próprio banco vem aqui cobrar da Pague Menos. E isso é ruim porque acaba, de uma certa maneira, esganando um pouco aqui o lojista. E foi isso que aconteceu ali na Americanas, foi isso que aconteceu em outras tantas varejistas que estão com a corda no pescoço. E vendo que o ciclo de caixa dela melhorou, isso é um sinal positivo, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, vamos falar um pouco de crescimento nas vendas, né? Olha só que interessante, um aumento de 22% praticamente em relação a 2022 e um Compound Annual Growth Rate, ou o crescimento anual composto aqui nos últimos 4 anos foi de 15%, algo bastante interessante. Também o crescimento do EBITDA foi legal, a base de clientes também teve um aumento significativo. O endividamento, interessante, gente, reduziu para 0,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, se nós estamos falando de uma empresa que estava com alguns problemas, especialmente ali no resultado financeiro, uma redução significativa aqui no seu endividamento é algo de se notar como positivo, tá bom? E aí ele coloca a integração da Extra Farma, conclusão bem sucedida. E aí, olha o que eu falei para vocês, pessoal. Integração logística e tecnológica. Então imagina, eu comprei Novalgina para todas as lojas ali da Pague Menos e da Extra Farma. E aí eu preciso pegar de uma fábrica, eu tenho que mandar para uma Pague Menos que está aqui, para uma Extra Farma que está aqui, outra que está ali. E esse percurso logístico
gasta dinheiro, gasolina, tempo, etc, etc. E quando você tem uma integração boa entre lojas, isso é extremamente otimizado e fundamental para você reduzir custos e, consequentemente, aumentar a sua lucratividade, tá bom? Seguindo aqui, vamos falar algumas questões que eu acho que valem a pena você ter pelo menos uma noção do para onde a empresa deveria enxergar o seu crescimento. E olha só, quando estamos falando de evolução do Same Store Sale, estamos falando, por exemplo, aqui, ó, que na região sul e sudeste, gente, está caindo. O pessoal não está comprando na região sul e sudeste da PagMenos, eles não voltam na loja. Agora, quando estamos falando do norte e nordeste, as pessoas elas estão voltando à loja, mas nesse último trimestre aqui houve uma redução e da mesma maneira que no centro-oeste também teve essa variação. É algo particularmente normal, nem todas as pessoas se fidelizam, porque farmácia, como eu te falei, ela não tem um diferencial competitivo a não ser algumas comodidades, ser próximo aonde você está, ser próximo ao centro comercial, etc, etc. Então não é tão fácil você fidelizar o cliente a não ser que você tenha um produto único. Então, por exemplo, o Ozempic, que hoje está extremamente famoso, se você tiver ali na sua farmácia, você vai atrair mais pessoas porque é o único lugar que tem. Mas se você não tiver exatamente esse diferencial competitivo, é um pouco complicado você fidelizar o cliente, tá bom? Nos crescimentos além das lojas, né, eles colocam, eu não gostei muito dessa forma que eles colocaram, né, novas lojas e fechadas, então basicamente eles fazem aqui um comparativo, né, do que foi aberto, o que foi fechado, e aí eles fazem basicamente aqui uma junção de tudo, né. Eu gostaria que eles colocassem ano contra ano para eu enxergar efetivamente, né, mas de uma certa maneira tá posto aqui desta maneira. Não é um gráfico que eu particularmente gostei muito, tá bom? Essa parte aqui não é tão interessante, a performance das lojas individualmente, porque ele mostra um pouco da receita. Deixa eu ver, eu gostei de uma parte aqui embaixo do que ele mostra do market share. E olha só que interessante, né? Quando você pega, por exemplo, no Brasil, geral, o market share ficou estável em 6%. Mas olha só, Norte e Nordeste como é forte. Só para você ter ideia, recentemente eu fui para o Nordeste e eu tive a experiência vivida ali realmente de que a cada esquina você encontra uma PagMenos. E vislumbrando exatamente que lá, a cada esquina você tem uma, o market share nesta região em particular é muito interessante e as lojas elas têm aumentado, têm colocado mais pessoas ali para emprego. Então isso é muito interessante. A empresa ela não é só um organismo que vai ser um PowerPoint que vai mostrar se teve lucro, prejuízo. Ela é geração de emprego, geração de impostos. Ela é uma forma de geração de riqueza e isso é muito fundamental, tá bom? Falando um pouco sobre lucro e margem, tá bom? Você vai ver aqui a margem bruta por bandeira. Claro, a PagMenos não tem a melhor margem em relação aqui à Extra Farma. Depois a gente poderia até ver exatamente o porquê de cada uma delas, mas são margens brutas bastante interessantes, na casa de 31 e 28. E você pode ver que a margem em 2023 teve uma leve queda em relação a 2022, mas se você for perceber efetivamente a lucratividade, né, o lucro bruto, você teve uma melhora significativa saindo de 2 bi, praticamente 3 bi para 3 bi e meio. Isso é realmente bastante significativo. Falando um pouco de despesas aumentaram levemente, tá certo? De um ano contra o outro foi bem pouco, né? As despesas com vendas, um pouco aqui da margem de contribuição, enfim. O que eu quero mostrar efetivamente para vocês está mais aqui para baixo, onde eles colocam um pouco da composição do próprio lucro deles. E olha só que interessante, né? Eu acho que isso é algo que pode pesar um pouco contra a empresa, mas é importante você ficar de olho nisso. O lucro líquido em 2022 foi de 161 milhões, ao passo que aqui em 2023 foi de 14 milhões, o lucro líquido consolidado, tá certo? Como que aconteceu, né, esse lucro líquido? E ele mostra, em 2022 você saiu desse 161, você teve vendas, você teve efeitos de margem e olha só, o resultado financeiro, o quanto pesou. Foram 215 milhões de reais de resultado financeiro. Estou falando aqui de juros, correção monetária, ou seja, o resultado financeiro de fato neste momento pesou bastante. Agora, a pergunta que fica é, esse resultado financeiro negativo e tão expressivo foi pontual? Se foi pontual, supondo que ele ocorra numa ordem aqui, por exemplo, de 60, 70 milhões, você concorda comigo que o resultado seria totalmente outro? Talvez nós tivéssemos uma linha mais próxima a isso aqui, ó, um resultado mais positivo, talvez nesta ordem, talvez nesta ordem. Então, eu particularmente penso que você não deve analisar a empresa apenas olhando para o lucro e talvez para as margens. Você deve compor
todo o seu raciocínio a partir das composições gerais da empresa. E o resultado financeiro tem pesado bastante e você deve investigar de forma bastante minuciosa o porquê que isso aconteceu, tá bom? Vamos falar um pouco também do próprio fluxo de caixa. Eu gosto sempre de analisar esse indicador porque para mim ele é um item fundamental. E para a gente dar uma olhada nisso aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no fluxo de caixa. Vamos lá. O fluxo de caixa das operações, eu vou só analisar aqui 2023, tá bom? Não vou fazer um comparativo de todos, mas se fosse para comparar, olha só, o caixa gerado nas atividades operacionais. 2021, 136 milhões, 2022, 119 e agora 2023, 356. Ou seja, olha só como está aumentando na questão da atividade operacional. Para mim, isso é um bom sinal. Quando você vai para a questão da variação de ativos e passivos, foi algo relativamente razoável, 124 milhões de reais. Então, você tem contas a receber, tem uma quantidade razoável, 197 milhões. E você tem fornecedores a pagar em 314. Então, é importante olhar essa questão aqui, porque você tem bastante fornecedores a pagar e o quanto você vai receber de clientes pode ser que esgane um pouco ali o caixa da empresa, mas não me parece que é o caso no momento, tá bom? A sua atividade de investimento, a empresa anda investindo bastante, né? Aqui 300 milhões praticamente de investimento. Vamos ver o que ela fez. Ó, ativo imobilizado, basicamente abrindo loja. Ó, investimentos, genericamente, eles colocam aqui, ó, 197 milhões. O que será que eles estão investindo? O que será que a empresa efetivamente está fazendo? É algo também a ser investigado aqui. A questão dos financiamentos, né? Aqui é onde efetivamente está pegando a empresa, né? Porque, olha só, ela tem empréstimos que ela fez, ela pegou 586 milhões de reais. Ela pagou arrendamentos mercantis e ela teve drenado 278 milhões. Pagamento de outros arrendamentos mercantis, aqui seria o principal, então aqui embaixo seriam os juros, 210 milhões de reais. Ela pagou dividendos e juros sobre capital próprio, enfim, talvez seja por um excesso de caixa que ela tem aqui. Integralização do capital social, maravilha. Operação de risco sacado, olha só o que eu falei para vocês lá atrás. Olha só quão grande é, gente. 241 milhões de reais negativos. Significa que esse dinheiro saiu do caixa da empresa. Então, olha a importância de você compreender a dinâmica de cada uma das empresas, porque se você for pegar, por exemplo, uma concessionária de rodovias, você não vai ver risco sacado, uma transmissora, você não vai ver risco sacado, nas varejistas você vai. E aqui eles trazem pra gente que houve um aumento no caixa de 231 milhões de reais, tá bom? Finalizando 2023 com 384 milhões, ou seja, a empresa ela tem uma saúde financeira bastante ok, a meu ver. Parece que a empresa está fazendo uma boa utilização do caixa e na medida ali do que ela consegue, remunerando também o seu acionista. Claro, os analistas talvez não estão com a melhor das visões a respeito do ativo, porque eles recomendam manter a um preço-alvo de R$ 3,90, você pode ver aqui, ó, R$ 3,90, manter, e em relação à cotação atual de R$ 2,74, existe um upside bastante interessante aqui, e claro, você pode se beneficiar deste upside comprando uma empresa com um futuro bastante promissor, desde que você consiga compreender para onde que a empresa está direcionando os investimentos e se esse risco em relação ao resultado financeiro, ou seja, os juros, as correções monetárias que eles estão pagando, efetivamente estão diminuindo. E para isso, claro, você precisa compreender que a empresa está com uma relação dívida líquida sobre EBITDA, como eles mostraram lá no começo, de 0,7 vezes, significando de uma certa maneira que em um ano ou menos eles pagam todas as dívidas que ele tem. Será que não é uma empresa para ficar de olho, colocar no radar, talvez como uma futura pagadora de dividendos? Quem sabe como uma futura Raia Drogasil, lá do norte, do nordeste, onde ela é tão forte. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para você conhecer um pouco mais do conteúdo aqui do meu canal e também a nossa área de membros para você conhecer os benefícios que tem lá dentro. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.